a todos, eu sou a Rayana e fui orientada pelo professor Ronilson para a construção do trabalho, ações e estratégias de enfermeiros intensivistas para a segurança do paciente revascularizado. Trazendo um panorama geral, o pós-operatório da cirurgia de revascularização cardíaca ele precisa ser feito em unidade de terapia intensiva. Mas essas unidades elas se constituem como cenários propícios para a ocorrência de erros em saúde, haja vista as extensas e complexas tarefas que esses profissionais intensivistas estão envolvidos. E com isso se traçou o objetivo de identificar as ações e estratégias usadas por enfermeiros na prevenção de eventos adversos quando cuidam de pacientes revascularizados. Construímos um estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa que foi realizado em uma UTI cardíaca de um hospital universitário, com uma população que se deu por amostra de conveniência constituída por 26 enfermeiros. A pesquisa ela foi aprovada pelo CEP e a coleta de dados se deu de março a abril desse ano, com um instrumento com questões discursivas e objetivos. Realizamos a organização desses dados em planilhas do Excel para posterior análise estatística descritiva simples. Trago aqui o primeiro resultado, em que traçamos o conhecimento desses profissionais com as metas de segurança do paciente, em que podemos verificar nesse gráfico que a meta menos citada por esses profissionais foi a meta 6 de redução do risco de lesão por pressão, com 42,31%. Quanto à meta 1 de identificação correta, o que conseguimos identificar é que 92,31% desses profissionais referem checar essa identidade do paciente pela pulseira de identificação, enquanto 38,46% pelo número do leito. O que nós temos na literatura é que a identificação pela pulseira se constitui como um meio eficaz de identificação segura. Entretanto, o número do leito não é um identificador confiável, haja vista que ele pode se modificar ao longo da internação hospitalar. Quanto à análise da comunicação dessa equipe, nós conseguimos identificar que tanto a comunicação com a equipe de enfermagem como a comunicação com a equipe multiprofissional obtiveram mais percentuais que as classificam como satisfatórias. Entretanto, no comparativo entre essas duas comunicações, entre essas duas equipes, observamos que a equipe multiprofissional obteve um maior percentual de insatisfação, quando comparada à equipe de enfermagem. E o estudo de Souza de 2020 ele aponta como possíveis fatores de influência nessa dificuldade de interação entre as equipes, a passagem de plantão inadequada, bem como também a ideia de hierarquia entre as profissões. Quanto à meta 3 de segurança medicamentosa, avaliamos que 61,54% desses profissionais referem que esse local de preparo de medicamentos é inadequado para essa atividade. E trazemos aqui uma referência de 2019 que refere como esse local inadequado pode impactar na segurança desse procedimento. Pode gerar aí uma interrupção e distração desse profissional, gerando falhas de memória que podem gerar sobreposição ou repetição de etapas no preparo de medicamentos. Quanto à meta 5 de prevenção de infecções, observamos nessa tabela os 5 momentos descritos pela OMS para a higienização das mãos, em que podemos verificar que o momento após o risco de exposição a fluidos corporais obteve um menor percentual de citação pelos profissionais e antes de procedimentos limpos e assépticos obteve um maior percentual. E com isso, grande parte dessa população se recordar do momento de higienização antes de procedimentos limpos e assépticos, traz para a gente uma possível potencialidade desse setor, haja vista que esse momento ele é crucial na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Entretanto, observamos também que o momento de higienização das mãos após o risco de exposição a fluidos corporais obteve um menor percentual, resultado que se encontra diferente nessa pesquisa de 2022 que eu trago aqui, em que a maior taxa de adesão dos profissionais se deve a esse momento de higienização das mãos. Quanto à prevenção de quedas, observamos que a elevação de grades do leito, com 73,08%, e orientação ao paciente sobre quedas, com 34,62%, constituem as medidas mais indicadas por esses enfermeiros estudados para a prevenção de quedas. Resultado que se encontra parecido na pesquisa de Silva de 2020, em que essas duas medidas foram as mais prescritas pelos enfermeiros pesquisados. Identificamos uma reduzida menção à meta de prevenção de lesão por pressão. Entretanto, na literatura, refere que o enfermeiro ele possui um papel ativo na prevenção desse evento adverso, já vista que ele é o profissional que se encontra em maior contato com esse paciente. Mas o que encontramos nesse estudo foi uma limitação do conhecimento desses profissionais para com esse evento adverso. Resultado que é parecido com essa pesquisa de 2022 que eu trago aqui para vocês. E com isso concluímos que evidenciamos fragilidades no conhecimento desses profissionais para com as metas de segurança do paciente, porque quando comparamos suas respostas à literatura, há algumas divergências. Aqui estão as referências e eu agradeço pela atenção.